Bom dia, alô, bom dia a todos, obrigado pela presença, é um prazer receber todos vocês aqui no Auditório Machado Guimarães, na Procuradoria-Geral do Estado, para o início do nosso seminário Direito em Tempos de Crise. Vamos ter a palestra aqui desse grande economista, Mauro Osório. Quero agradecer muito a presença, é uma honra para a Procuradoria-Geral do Estado, Mauro, ter você aqui com a gente para falar. A gente que normalmente recebe advogados, juristas, acadêmicos da área do direito, você que também é professor da Faculdade de Direito, mas na cadeira de Economia, é importante, porque um amigo meu costuma falar que nós evoluímos muito no Brasil em termos de direito, mas muito pouco em matemática. A gente aprendeu pouco a fazer conta e acho que muitos dos problemas que enfrentamos hoje no Estado e no Brasil são em decorrência disso. Queria agradecer muito aqui ao Centro de Estudos Jurídicos, em nome do Anderson Chiradi e da Nathalie, pela organização de mais esse evento tão importante para casa. Passar a palavra para o Anderson aqui para fazer a apresentação do currículo do professor Mauro Osório. Obrigado, Procurador-Geral do Estado, Leonardo Espíndola. Só antes de fazer a apresentação, explicar a todos, esse congresso ele surge de uma ideia do Leonardo, para a gente discutir um pouco o efeito da crise econômica na aplicação do direito, no funcionamento da própria Procuradoria, nas relações entre os órgãos do Estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade para a gente refletir em conjunto em torno desses problemas que são tão atuais nas nossas vidas, né? A gente vai ter, em seguida, a conferência de abertura, um painel com a doutora Aline Paola, que já está aqui, o doutor Gustavo Pirenboim, que também já está aqui, presidido pelo doutor Bueno, que também já está aqui. Então será um congresso muito rico em termos de reflexão sobre os efeitos dessa nossa realidade atual. O professor Mauro Osório, ele é doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional IPUR, UFRJ, é professor da Faculdade Nacional de Direito. A gente vinha comentando como é importante a interdisciplinariedade que ele tem conseguido instituir na Faculdade Nacional de Direito, com diversas teses que ele tem orientado lá, inclusive sobre planejamento urbano, uma das últimas delas no Rio de Janeiro, a questão das remoções, também sobre o plano diretor de Friburgo, né? Então o professor Mauro Osório tem contribuído em diferentes frentes para melhoria do nosso Estado. Ele é atualmente presidente do Instituto Pereira Passos, é membro fundador do Instituto de Estudos sobre o Rio de Janeiro, IERJ, enfim, tem diversos outros títulos, mas eu vou passar imediatamente a palavra para a gente evitar qualquer atraso na sequência dos painéis. O tema de que ele vai falar é a crise no Brasil atual. Não sei se vai preferir dar um enfoque no Rio ou no Brasil, porque ele tem bastante conhecimento das duas coisas, mas esse é um tema atribuído na organização do congresso, mas fique à vontade, professor Mauro, é um prazer recebê-lo aqui. Vou agradecer a todos, né? E o Leonardo, e agradecendo a todo mundo, saudando aí, já vi um aluno meu, pós-doutorando também lá da Marcelo, né? Tem um aluno ali atrás, e enfim, deve ter outros ex-alunos meus ali. Bom, eu vou falar em pena, mas professor também, e eu tinha trazido uma apresentação aqui sobre a questão do direito. Eu acho que é importante, né, no judiciário as pessoas saberem fazer conta, né, Espírito? E também as ciências sociais. Acho que é o Evaristo Moraes Filho que colocou que pobre é jurista que só conhece as leis, né? Então, na verdade, quer dizer, o direito serve para... Alô, só para avisar que a sua palestra e as demais palestras do seminário estão sendo transmitidas ao vivo no Facebook da PGE. Tá bom? Não pode falar muita bobagem. Não pode falar bobagem. Mas enfim. Mas quando não é permitido, a gente até tem mais liberdade, né? Depois a gente vai abrir debate, se der tempo. Eu estou aqui para responder qualquer pergunta, mas, se não me engano, acho que era o Evaristo Moraes Filho que dizia isso, né? Pobre advogado que só conhece leis, né? Porque o direito, na verdade, ele está servindo para as relações sociais, né? Entre elas as relações econômicas também. Eu vou trazer aqui alguns dados, e eu gosto muito de trabalhar também com coisas que estão fora do senso comum, quer dizer,
enfim, estão fora do debate de forma mais hegemônica, né? Principalmente em um momento de crise, um momento de tanta raiva como a gente vive hoje no Brasil, acaba uma mídia muito concentrada também, né? A gente tem que diversificar, tem que ter mais liberdade, né? E aí eu acho que tem muita coisa também que fica fora do debate, fica uma coisa de raiva, e eu acho que a raiva não é uma boa conselheira, né? Eu gosto muito também do John Kenneth Galbraith, e que ele, um dos artigos dele, é um economista americano, faleceu tem uns 20 anos, escreveu um livro logo antes de morrer, chamado Galbraith Essencial, em que ele bota os artigos que foram mais importantes na trajetória dele, e um deles é um chamado Sabedoria Convencional. E ele vai dizer que, às vezes, o senso comum ele não tem nada a ver com a realidade, mas que é muito mais seguro ficar com o senso comum do que com a realidade, né? Porque também, se você acertar, né, você também vira um gênio, fica muito considerado. Mas se errar, né, você está errando ali junto com todo mundo e a coisa também não ganha grande dimensão. E também, muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua carreira do que com a instituição onde elas estão, né? Então, acho que o Galbraith, esse artigo, principalmente, eu sugiro fortemente, principalmente num momento como o de hoje. No Rio de Janeiro, normalmente, isso é ainda mais grave, o nosso estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem muito pouca reflexão regional, né? Eu sou professor da Faculdade Nacional de Direito, não disser que é nacional lá, apanha. Então, quer dizer, a nossa tradição é uma tradição de pensar Brasil e mundo, a gente tem pouca reflexão regional que dificulta, então, inclusive, o nosso trabalho, né? Se nós pegarmos os programas de mestrado e doutorado no estado do Rio de Janeiro, em economia, nenhum deles tem uma linha de pesquisa em economia regional, nenhum. Isso não é assim em São Paulo, não é assim em Minas Gerais, não é assim no Paraná, na Bahia, né? Então, a nossa tradição aqui é de pensar Brasil e mundo, né? Acho que a gente não deve virar provinciano, mas como é que a gente usa essa história nacional, né? Tem um historiador de arte chamado Júlio Argan, que diz que todo país no mundo tem uma cidade que é a sua referência internacional. Olhar Estados Unidos, provavelmente a gente pensa em Nova York, a gente fala em Washington, né? A Austrália vai pensar em Sydney, a gente falar em Canberra, que é a capital da Austrália. Quer dizer, o Rio, mal comparando, ele tem uma história que é um mix de Nova York com Washington. Uma coisa muito curiosa, né? As pessoas acham que o estado do Rio de Janeiro tem muito funcionário público, né? De fato, nós temos muito funcionário público federal, eu mesmo sou servidor federal. Mas se a gente olhar a cidade do Rio de Janeiro, a gente vai ver que o peso do emprego, serviço jurídico único, ele está em torno de 18% total do emprego formal da cidade, em São Paulo é 17%. Ou seja, quer dizer, o peso do emprego público na cidade do Rio de Janeiro é parecido com o da cidade de São Paulo. Por quê? Porque aqui nós temos mais servidor estadual, aliás, federal, mas nós temos muito menos servidor estadual. Ou seja, a máquina de São Paulo é muito maior que a máquina do Estado de Janeiro e mais eficiente também. Talvez até por isso que serviço público é gente, serviço público não é máquina. É claro que a gente não pode ter excesso, mas não pode ter falta. Nós temos 1.200 engenheiros no governo do Estado nos anos 80, hoje tem 400, todos perto de se aposentar. Então, ou seja, isso aí o que eu estou falando aqui? Tudo que é muito fora do senso comum, né? Eu tenho uma coluna no Extra, até hoje tem um site quintas-feiras, tem um item lá que não é bem assim. É exatamente para estar discutindo a questão fora do senso comum, né? A crise do Estado de Janeiro, eu vou estar falando um pouco dela, depois a gente vai falar do Brasil, mas é uma crise fundamentalmente de receita, não é de aumento de despesa. Não é incentivo fiscal. A gente tem que discutir incentivo fiscal, tem, mas não é a roubalheira de A, B ou C que existe, tem que ser verificada, tem que ser punida depois de julgado, não é isso? É isso que a gente aprende. Mas também não é. Então, é um debate muito também difícil. Outro dia eu dei entrevista para um grande jornal, um grande canal de televisão, quando eu falei que a crise era de receita, não saiu. Na verdade, a ideia é dizer que a crise é de despesa, o Rio de Janeiro tem que ser um exemplo para o Brasil, né? Enfim, aí passar as reformas devem ser discutidas. Eu acho que
a idade de aposentadoria tem que mudar. O brasileiro vivia em média 30 anos em 1900, são dos 50, vivia 45 anos, hoje uma pessoa que chega a 50 vive até os 80. Né? Mas, enfim, tem que estar discutindo, a reforma trabalhista já são mais críticas, mas não pode querer usar o Rio de Janeiro dizendo que foi aumento de despesa crítica, não foi. É aumento de aposentado. Mas também a gente não vai matar os velhinhos, acredito eu. Então, isso também não vai resolver a curto prazo. Né? Mas, enfim, então, trazendo também, vou com as apresentações, mas eu vou passar um pouco mais rápido, para depois a gente poder estar aprofundando um pouco também a discussão sobre o Estado do Rio de Janeiro, que eu acho muito importante, né? Estando aqui numa casa que também se dedica ao nosso Estado, e fico muito feliz de ver esse auditório cheio. E estou à disposição também para qualquer questionamento, crítica, pergunta, sugestão. Bom, vamos falar um pouco aí do Brasil, e pode botar a cara sobre os dois aí. Então, a gente pode estar periodizando a economia brasileira de várias formas, e acho que essa é uma forma interessante. Tem lá no YouTube, e é uma visão mais heterodoxa, não é a visão do mainstream da economia. É um filme chamado... Tem dois filmes, um é Um Longo Amanhecer e o outro é Um Sonho Intenso. Um Sonho Intenso é o que trabalha o Brasil de 1930 até 2010. É um documentário muito interessante, está disponível no YouTube, eu sugiro a todos que puderem assistir, né? E feito por um documentarista muito bom. E tem um outro também do Celso Furtado, que tem um anexo, que tem entrevistas do Pedro Malandro, Serra, Bresser Pereira, Beluso da Unicamp, então são dois vídeos interessantes. Mas por que essa periodização? 30 e 80 é um período que o Brasil dobrava de tamanho a cada 10 anos. Teve um grande debate nos anos 30, nos anos 40, sobre se o Brasil deveria ter uma política econômica liberal, continuar como um país agrário, ter na indústria o que fosse possível sem nenhuma indução pública, ou se o Brasil deveria ter uma estratégia de industrialização e diversificação da estrutura produtiva. Eugênio Goudin, da Fundação Getúlio Vargas, defendia o liberalismo econômico, e o Roberto Simons, que era um empresário intelectual, que foi o criador da Fiesp, acho até que com um nível muito superior à atual direção da Fiesp, mas seus patinhos, mas foi um debate muito importante. Roberto Simons, na verdade, ganha esse debate, né? E o Brasil ele vai ter uma estratégia de industrialização e diversificação da estrutura produtiva. Em economia, existe uma coisa chamada ganho de escala. Eu sempre procuro enfatizar para os meus alunos lá do direito. O que é isso? Quer dizer, porque a gente tem uma certa demonização da grande empresa, né? Quando a gente discute incentivos fiscais, isso aparece o tempo todo. Mas hoje o capitalismo, ele continua sendo concorrencial, desde que você tenha a defesa da concorrência bem organizada na área jurídica, e existe legislação para isso, né? As grandes empresas, elas não têm só problema. Você tem que controlar para não ter abuso do poder econômico, não ter criação de cartel, mas uma grande empresa, ela consegue ter um preço muito mais baixo, porque ela trabalha em grande escala, e conforme eu vou tendo desenvolvimento tecnológico, a economia, né, sai lá do Adam Smith na primeira revolução industrial com pequenas empresas e passa para o capitalismo de grandes empresas, e isso é coisa hegemônica em qualquer lugar do mundo. Na verdade, as micro e pequenas empresas ou entram na área de inovação tecnológica, Google, Facebook, Microsoft, e vão virar grandes, né? Aí é o caminho meio que natural, não é uma boa palavra, mas enfim. E você tem também micro e pequenas empresas que servem de fornecedores das grandes, ou que servem para atendimento à população. Mas a hegemonia do capitalismo é a hegemonia de grandes empresas, tem que ter leis contra abuso de poder econômico, né? Mas ao mesmo tempo gera um custo muito menor para o cidadão. Então também geram benefícios. Mas o fato é que na história do capitalismo, todos os países que começaram depois da Inglaterra, eles tiveram alguma indução pública para o seu desenvolvimento. Até porque quando eu começo eu tenho um custo maior do que quem já saiu na frente. Então, na busca da industrialização, a história do capitalismo mostra que sem alguma indução pública ela não ocorre. Então, objetivamente, nesse período de 40, ou continuaríamos como um país agrário exportador, ou seria, de fato, necessário alguma indução pública, claro que feita de forma correta, para que a gente tivesse
um desenvolvimento importante. Acho, como eu já disse antes, o Brasil em 1900, a população vivia em média 30 anos e no mundo vivia 45 anos. Hoje nós temos uma expectativa de vida, com todos os problemas que a gente tem, próxima ao do mundo desenvolvido. Então me parece que essa estratégia ela gerou mais benefícios do que às vezes o senso comum aponta. Mas esse é um debate importante, mas a economia não é uma ciência exata. A economia é uma ciência social e nós temos que defender e discutir os pontos de vista a partir de critérios que partem, inclusive, de hipóteses filosóficas, na crença maior ou menor do centro do ser humano, né? Quando Milton Friedman diz que se botar o poder público para cuidar do deserto do Saara vai faltar areia, ele não está falando isso para o Brasil. Ele não está falando isso só para os Estados Unidos, ele está falando isso para a Noruega. Ele está falando isso como princípio. E um princípio também legítimo, mas que passa por uma enorme descrença do ser humano. Então a lógica tem que ser a lógica da competição, exclusivamente ou fundamentalmente a competição, e por uma visão bastante estreita do ser humano. Então é claro que os debates econômicos das diversas escolas, todas elas legítimas, né, vão passar também pela nossa visão do mundo, pela nossa visão filosófica. Bom, o período 80 a 94 a gente entra na enorme crise, não vou me alongar, mas o Brasil tomou decisões erradas ali no início dos anos 80. O Delfim foi o principal responsável, embora é um grande economista, achou que dava para continuar crescendo como crescia antes, e a gente ali perdeu o passo. Em 94 veio o Plano Real, que foi uma inovação brasileira. No Brasil existiu uma coisa chamada correção monetária, que ainda existe, mas muito mais intensa, e que, na verdade, a gente trazia a inflação do passado para o presente. E tinha uma correção de transmissão em que o Plano Real, muito sinteticamente, foi uma ideia construída pela PUC do Rio, principalmente, anos de pesquisa, né, e que, na verdade, se conseguiu desmontar essa correia de engrenagem de transmissão inflacionária sem congelamento de preço. Então, o Plano Real ele só existiu porque investimos em conhecimento, porque todo país tem suas especificidades. Nós tínhamos criado uma coisa chamada correção monetária, que era para conviver com a inflação descendente. Quando a inflação começa a crescer, ela passa a ter um efeito inverso, que vai ser uma correia de transmissão. Ou seja, é fundamental nós não só importarmos conhecimento, mas também estar procurando desenvolver conhecimento internamente, né? Uma coisa curiosa, nós não temos uma fábrica de automóvel que tenha surgido no Brasil com sucesso, mas nós temos construção de aviões. O Embraer, cada vez é mais bem sucedido e está vendendo aviões para o mundo inteiro. 30% da aviação interna americana é avião da Embraer. Isso só ocorreu porque se criou o Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São Paulo, se criou a Embraer como uma empresa pública, estatal, e depois foi vendida, nenhum problema em vender. Mas o capitalismo de sucesso é sempre, no entendimento de muitos economistas, uma articulação público-privada bem sucedida, né? A partir de 2004, 2014, o Brasil volta, a crescer, ou seja, a inflação se resolve em 94, mas nós continuamos crescendo a taxa muito pequena. 2004, 2014 a gente volta a crescer bem mais, também pela demanda da China, mas não só. Você tem também aumento de mercado consumidor, você tem universalização do Bolsa Família, e você tem principalmente aumento real do salário mínimo. O salário mínimo em 1994 ele era de $70. Hoje o nosso salário mínimo está em torno de $300. Isso cria um enorme mercado consumidor no Brasil e que, longe da gente ter perdido totalmente, mesmo com toda a crise, mesmo com toda a confusão brasileira hoje. Então, nós continuamos estando bem melhores do que estávamos. Acho que a Constituição Cidadã de 88, né, e falar isso no momento em que os eleitores do Bolsonaro aumentam de forma absurda, e a gente não deve menosprezar esse fenômeno, porque se a gente for trabalhar na racionalidade, Bolsonaro tem 3% dos votos. Se formos, no meu entendimento, se formos trabalhar na irracionalidade, quantos por cento ele tem? Sei lá, ele ou qualquer outro aventureiro, né? A coisa dos outsiders não costuma dar certo, né? Já deu no Jânio Quadros, já deu no Collor, né? Caçador de Marajás, não é isso?
e esperamos que se consiga, quer dizer, continuar avançando institucionalmente no país, que a gente não tenha que continuar passando por esse momento como a gente passa hoje, né? O Paulinho da Viola diz que faça como o velho marinheiro, né? Que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né? Eu acho que a gente está no momento que a gente deveria ouvir um pouquinho esse tipo de sugestão e conselho. A partir de 2015 nós temos uma grave crise política e econômica e que continuamos metidos dela, e o desafio é como é que nós saímos disso, porque na hora que começa a piorar, para você conseguir inverter essa tendência pode não ser tão fácil assim. Bom, acho que aqui, ainda na linha, né, de dados pouco visíveis, né, as pessoas costumam dizer, não, o Brasil tem uma carga tributária em torno de 35% do PIB e tem serviços muito piores do que os países desenvolvidos, né? E agora, na verdade, essa carga tributária não está mais de 35%, caiu para 29%. Porque quando você tem uma crise, imposto, receita pública é pró-ciclo, quando a economia cresce, ela cresce mais proporcionalmente, quando a economia cai, ela cai mais do que proporcionalmente. E o Rio de Janeiro ainda foi mais agravado por toda a crise muito mais profunda, porque a gente vinha de decadência de décadas, e a receita de royalties caiu de 12 bilhões para 4 bilhões em 3 anos. Mas, aqui o Brasil, nesse número aqui, ainda estava com 32,8% de peso no PIB, né, receita pública, a carga tributária, já caiu um pouco mais, mas vamos supor que seja 32%. É parecido com o Canadá. As pessoas, bom, então o Brasil pode ter um serviço público, uma qualidade de serviço igual ao do Canadá. Se ninguém roubasse, botar o Papa Francisco para administrar tudo, né? Agora, vamos olhar aqui. Nós temos um PIB per capita bem menor do que dos países desenvolvidos. Tá certo? A carga tributária é um percentual do PIB. Vai ser um percentual do PIB per capita. Então, apesar de a gente ter uma carga tributária menor do que a do Canadá, maior do que a do Canadá, nós temos uma receita pública per capita que é pouco menos do que 1/3. Ou seja, nós temos que evitar roubar, é claro, né? E sermos, porém, pobres, porém limpinhos. Porque, na verdade, nós temos uma receita pública para gastar que é várias vezes menor do que a dos países desenvolvidos. Então, por favor, não digam que nós podemos, com essa carga tributária, ter um serviço de saúde igual ao da Inglaterra. Não podemos. Podemos universalizar a saúde, sim, mas tem que fazer uma coisa muito mais simplificada. Além disso, a gente tem uma taxa de juros maluca, tá certo? Que nós ganhamos pânico de inflação, quer dizer, o próprio Zé Serra, ele diz que nós perdemos várias oportunidades para baixar a taxa de juros, ou seja, mais do que sermos lenientes com a inflação, nós temos sido, muitas vezes, excessivamente rigorosos em aplicar o remédio de taxa de juros para combater a inflação, e eu acho que agora, nesse momento, a gente está repetindo isso. Com isso, a gente tem um gasto com o custo da dívida pública, né, extremamente elevado, então sobra ainda menos dinheiro para a saúde, para a educação, para as políticas públicas que o país definir que ele deve ter. A carga tributária ela tem que ser alta ou baixa? Depende. Se nós quisermos ter saúde pública universal, educação pública universal, ela tem que ser mais alta. Se nós optarmos por só ter saúde e educação privada, pode ser muito mais baixa. A questão é discutir na nossa sociedade qual é a alternativa que a gente quer de Estado e aí procurar buscar fazer isso de forma adequada, enxuta, mas atendendo os objetivos que estão colocados e entendendo também, já que você colocou a questão de fazer conta, né? Agora, na verdade, na mídia, normalmente, só sai isso aqui. Só isso aqui. Então, a gente tem um debate muito travado. Bom, esse dado aqui é impressionante. O Brasil tinha, em 1991, 4.777 municípios com IDH muito baixo. Hoje tem 32. 32. Então, como é que o Brasil não melhorou? Será que no regime militar era melhor? Isso aqui é outra coisa do regime militar. Com a inflação de 250%, uma dívida externa que não conseguia se pagar. Né? E incrível que eu tenho que estar falando isso de novo. Mas muita gente hoje acha que o regime militar era melhor, né? Não roubava, né?
Capitão Guimarães prende os bicheiros e passa a controlar o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Coronel do doicode, capitão do doicode. Né? Era zero. Hoje são 1.889 ministérios. Né? Dados das Nações Unidas. Certo? Então nós tivemos, desde a Constituição Cidadã, avanços extremamente importantes que a gente não pode perder. A gente tem que continuar avançando. Eu vou sugerir muito fortemente para vocês uma entrevista da minha eleição com o professor da UFRJ, da FICUP, e com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele diz que a Lava Jato é o plano cruzado do mundo jurídico e político. Vale a pena assistir essa entrevista, ela está disponível, é na Globo News, e, enfim, é um termo provocativo, né? E ele não acha, ele não é contra a Lava Jato, mas ele acha que tem mecanismos complicados, e ele vai reforçar que tiveram avanços institucionais extremamente importantes no Brasil, inclusive, né, a autonomia do Ministério Público, que foi votado pelos deputados na Constituição de 88, e alguns até acham que o Ministério Público tem até uma autonomia excessiva. Hoje tem um debate sobre isso no campo jurídico. Evolução das transações correntes, nós vínhamos piorando muito, depois nós voltamos a crescer nisso. Hoje o câmbio está R$ 3,30, né? E, curiosamente, a gente tem uma moeda artificialmente valorizada, porque a taxa de juros no Brasil é muito maior do que na média internacional, entra muito capital aqui também para aplicar, para se usufruir dessa taxa de juros, a oferta de dólar aumenta muito, e por isso a gente tem uma sobrevalorização da moeda, chamada prata dulce, que faz a festa da classe média, né? E mais que, na verdade, é insustentável. Muitos economistas colocam que hoje o câmbio, para ser um câmbio de equilíbrio, embora é uma discussão extremamente difícil, ele estaria entre 3,5 e 4. E, na verdade, quando você tem um câmbio sobrevalorizado, você não prejudica só o exportador, você também prejudica quem está produzindo internamente, porque acaba tendo uma concorrência desleal. Isso aqui é a relação dívida líquida e dívida bruta, né? 2001, 2017. Então, olha só, gente, quando a gente olha a mídia, às vezes a gente acha que a dívida pública brasileira piorou extraordinariamente. Não. Né? E aqui até tem aumentado, né? E aqui também aumentou, porque teve capitalização, por exemplo, do BNDES, que agora tem até dividido, desenvolvido uma parte de recursos, mas não foi gasto. E é fundamentalmente capitalização de bancos que teve. Esse dinheiro continua para o setor público. Né? E a dívida líquida. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, enfim, aqui começou dezembro de 2001, né? Então a gente não vê nenhuma piora significativa, nem na dívida líquida, nem na dívida bruta, principalmente na dívida líquida, que significa, de fato, os gastos. Então esse é um outro ponto também que aparece muitas vezes de uma forma, isso é dado do Banco Central, não sou eu que estou organizando, né? Uma vez teve um secretário de Estado, eu fui no debate, isso foi início dos anos 2000, e era correspondente de estrangeiros, e os números dos Estados Unidos são ruins nessa época, talvez tivesse até pior, hoje não, porque hoje é difícil estar pior do que hoje, né? Mas números muito ruins, e aí um secretário, na época, né, foi início dos anos 2000, depois ele contou para mim e falou: os seus números melhoraram? Eu falei: os números infelizmente são meus, senão a gente podia, né, mudar esses números. Os números são fontes oficiais. Claro. Esse é o endividamento das famílias, cresceu bastante, mas se a gente olhar, ele está na média internacional. É claro que tem um problema no Brasil, que você tem uma taxa de juros particularmente alta, tem um mercado financeiro extremamente concentrado, e na hora que começa a ter mais desemprego, né, isso pode aumentar a inadimplência. Mas está na média internacional, antes é que era muito baixo. Então não teve também um endividamento excessivo para os padrões internacionais. Talvez tenha, levando em conta que a nossa taxa de juros é muito mais alta. Evolução da inadimplência, o total, pessoas jurídicas, pessoas físicas, agora teve um aumento, né, de 2014 para cá, mas apesar de todo o aumento do crédito, não tinha tido até 14, antes do começo dessa crise, nenhum aumento na inadimplência. Novamente, dados do Banco Central.
Então, se a gente vai olhando, né, a gente vê que a realidade é bem diferente, bem melhor, né? Claro que tem problemas, enfim, mais do que normalmente a gente está ouvindo por aí, novamente usando dados oficiais do Banco Central, que tem uma baita estrutura técnica, tem uma independência operacional, né? Pode ir. Relação crédito-PIB. Esses dados aqui são de 2014, aqui. Baixo, mesmo com todo aumento que teve. Cadê a festa do consumo? Né? Enfim, são os números. É claro que nunca tem só número, tem número e tem análise, mas eu não estou torturando dado nenhum. Né? Pode ir. Crédito habitacional aumentou enormemente no Brasil, né? Até porque também, nesse caso, a legislação ficou mais dura com quem tomava dinheiro emprestado para comprar imóvel, que tem vantagem e desvantagem, mas parece que foi positivo, saiu de 2%, 3% aqui. Mas olha aqui, gente. Crédito imobiliário ainda tem um enorme crescimento que pode ter para frente. O que é importante, porque o setor imobiliário gera muito emprego, o setor imobiliário você precisa, construção civil, você precisa importar pouca coisa. Né? Então esse é outro dado que mostra que, nesse caso aqui, no crédito em geral, não deve crescer mais, como participação do PIB, até porque a taxa de juros muito alta, mas aqui ainda tem uma enorme frente de crescimento. A gente precisa também procurar equacionar formas de crédito, de parceria público-privada, no caso do Rio de Janeiro, para investir na nossa periferia metropolitana. A Baixada Fluminense, a periferia metropolitana, precisa de um plano Marshall. Ela é dormitória, ela tem um banditismo maluco na política, né? Tem um ciclo vicioso muito grande, e uma das questões centrais na nossa periferia metropolitana é exatamente conseguir ter infraestrutura, água, esgoto, telecomunicações, energia elétrica. Tem a discussão da privatização da SEDAI, que está aí colocado, né? O governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, junto com a Empresa Brasileira de Projetos, avançou enormemente na construção de uma parceria público-privada, que está desenhada, pela informação que eu tenho, tem empresas interessadas, poderia começar a obra na medida que você avança com ela ainda esse ano, ou no início do ano que vem. Você me explique se eu estiver errado, se tiver alguma coisa fora isso, mas esse é o que me informa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a pessoa que está cuidando disso é a pessoa séria com essa área, foi feito junto com a Empresa Brasileira de Projetos, né? E poderia estar, quer dizer, a SEDAI continuaria pública e faria uma PPP onde o setor privado passaria a controlar a cobrança, que hoje na diferença na SEDAI é absurda, e investiria em esgoto. Água já tem o dinheiro que a Caixa financiou em torno de 3 bilhões, e a gente poderia daqui a poucos meses ter 15 mil pessoas trabalhando nisso. Entrou a Maria Silvia, né? Saiba, a Maria Silva do BNDES, se ela estiver ouvindo não vai gostar muito, mas resolveu, paga tudo, começa tudo do zero, o setor público não é um horror, não funciona. Foi isso que eu estava na Casa da Graça, o discurso era esse. O governo do Estado está muito mal, está fudido, vamos botar a faca no pescoço, e vamos vender para ela virar privada, porque o setor público não funciona. Ora, o setor público não funciona, mas vai ter que ter uma agência reguladora que funcione, que também é pública. Então isso não tem limite, então vamos dar um tiro no pescoço, na cabeça. Não estou querendo que seja tudo público, mas nesse caso me parece que a PPP, que até a esquerda mais tradicional vai ser contra também, era a alternativa correta, aí emagreceu, comeu tudo zero. 6 meses depois saiu. E aí? Então a gente precisa ter racionalidade no debate. Bom, esse é um dado bastante curioso, porque quando teve o impeachment, o grande argumento era que a taxa de desemprego tinha aumentado. Então, não era questão jurídica que valia, era o conjunto da obra. Aí a gente vai olhar, taxa de desemprego aumentou muito, de fato aumentou. Agora nós vamos ver uma coisa curiosa, que a taxa de desemprego aumentou, mas a renda não tinha caído. No Rio, inclusive, tinha aumentado um pouquinho. Ou seja, na verdade, houve aumento da taxa de desemprego sem ter tido queda da renda média de cada trabalhador. Agora é o seguinte. Não, vai. Isso aqui é a taxa de desemprego, de fato,
aumentou muito. Tá? Passa daqui para cá e uma avaliação positiva de 25%. Deve estar na seguinte. Vai. Então, volta para lá. O que aconteceu nesse período? Você teve uma taxa de desemprego que cresce, mas sem queda do número de pessoas ocupadas e sem queda da renda. Quer dizer, eu não trouxe aqui o crescimento ou queda de pessoas ocupadas, mas podem confiar em mim, ou então entram lá na PNAD, contínuo do IBGE, tem aumento muito grande da taxa de desemprego sem queda da ocupação e sem queda da renda. Por quê? Uma nuvem de pessoas entrou no mercado de trabalho. Ou seja, o medo da crise, o Brasil vai acabar, eu estou trabalhando, mas posso perder meu emprego, não é meu caso, sou funcionário público, né? Mas enfim, você está trabalhando no setor privado, pode perder, seu filho está só estudando na universidade, você fala, olha, papai pode perder o emprego, começa a procurar emprego, para a gente ter alternativas para a renda familiar. Então o aumento da taxa de desemprego não foi por queda da ocupação, volta, Taylor. Nesse período. A ocupação começou a cair só no último trimestre de 2015. Ou seja, se falava que a taxa de desemprego tinha aumentado muito, tinha, como a gente viu aqui, mas não se dizia que não era por queda da ocupação. Mas não se dizia que era por queda da renda. Foi principalmente pelo pânico. Ou seja, as pessoas acharam que a renda familiar ia cair, porque ia ter gente desempregada, e foi o que aconteceu. É queda, aumento do desemprego, sem queda da ocupação e sem queda da renda. Bom, vamos falar agora um pouco de Rio de Janeiro. Né? Aqui é a queda do emprego de janeiro de 2016 até maio de 2017. A gente vê o Rio de Janeiro com uma queda absurdamente grande. Né? Nesse caso aí é um pouco menor que São Paulo, mas São Paulo tem um número de pessoas trabalhando que é 3 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente tem uma queda que é um pouco menor, proporcionalmente a nossa queda é muito maior. O estado do Rio de Janeiro tem uma crise particularmente grave. Se a gente pegar esse ano, então, enquanto o emprego no Brasil já começa a crescer um pouquinho, no estado do Rio de Janeiro ainda continua caindo, essa queda também tem desacelerado. Né? E aí eu acho que a gente podia fazer uma reflexão rápida, se não tiver um tempinho, por que o Rio de Janeiro tem uma crise tão maior? Né? Bom, a minha tese do grupo de pesquisa que eu tenho na FRJ, que a gente tem procurado discutir, é que o Rio de Janeiro, com a transferência da capital, apesar de ter muito setor privado na cidade do Rio, na periferia metropolitana não tem quase nada de setor privado, mas na cidade do Rio tem um número denso de setor privado. Mas o Rio de Janeiro, tanto a cidade quanto o estado, dependia muito do setor público federal que está aqui no Rio de Janeiro. Ocorre a transferência da capital, Carioca achava que Brasília não se consolidaria. Pela nossa tradição de reflexão regional até hoje, a gente pouco desenha estratégias regionais, os lobbies acabam nadando abraçados, né? Setor incorporador, que é muito forte no Rio de Janeiro, a nossa querida FETRANSPOR, né? Então, acabam muitas vezes conseguindo entubar coisas, interesses de lobbies que podem não representar o interesse da maioria da população, porque a gente tem pouca reflexão. Com pouca reflexão, nós tivemos diversas estratégias equivocadas de buscar o desenvolvimento regional. Fomos a região que menos cresceu desde os anos 70 até hoje. Emprego, renda. Né? Temos indicadores muito ruins de política social. Se a gente pegar, por exemplo, o IDEC, o município mais bem colocado é o Comendador Levi Gaspariano na produção, em torno de 400, entre os 1.800 municípios da região. Né? E aí a gente pode se perguntar o porquê que a gente tem indicadores tão ruins. A gente pode dizer, olha, como a renda caiu, acabou tendo também queda da renda pública e isso gerou indicadores ruins. É fato que houve queda, não, desculpa, o crescimento da renda pública menor que outras regiões, o crescimento da renda muito menor que outras regiões, porque nós tivemos algum crescimento, mas fomos lanternas na mídia econômica, perdemos muito peso na economia nacional, então os indicadores sociais podem ter caído pela queda da renda pública e privada, desculpa, pelo baixo crescimento, ficaram bem piores esses indicadores que outras regiões brasileiras.
Mas o fato é que aqui teve outra coisa muito importante. E eu trabalho muito com os chamados economistas institucionalistas, Douglas North, principalmente, né? Os economistas institucionalistas, eles trabalham muito relacionando a economia de direito. E ele diz o seguinte: olha, tem marcos institucionais, e aí tem instituições como norma e cultura, que ajudam no desenvolvimento econômico e social, e tem marcos institucionais que prejudicam. Um exemplo clássico é na Itália o Sul e o Norte, ou a Itália Central, que aí tem mais cidadania, tem mais relações horizontais, mais relações de confiança. Quando veio o golpe civil-militar de 64, no Brasil inteiro a esquerda foi caçada, que os militares achavam que eram corruptos, foram caçados, mas no Rio de Janeiro o debate nacional acontecia aqui, e aqui foi caçada a esquerda e a direita. O PTB, os comunistas, que eram muito fortes no Rio de Janeiro, e também a UDN, o Carlos Lacerda, que foi o líder civil do golpe de 64, mas não foi para os militares ficarem de poder, né? Foi para os militares fazerem alguma limpa e ele ter chance de se eleger na eleição que teria na verdade, de 65, né? 1965, mas os militares entraram, gostaram, né? O poder é gostoso, né? Resolveram não sair mais, o Lacerda rompe com eles, forma a Frente Ampla do Ministério Popular, e todos os lacertistas foram caçados. Ou seja, no Rio de Janeiro foi caçado a esquerda, mas também a direita. Pode chamar assim. Quem ocupa esse espaço? Dr. Chagas Freitas. Quem é o Chagas Freitas? Foi aluno da Faculdade de Direito. Aliás, o Carlos Lacerda também foi. Faculdade Nacional de Direito. Aliás, o Tenório Cavalcante também foi. Né? Aliás, o Tenório era Lourdinha, né, lá na Baixada, né, que era uma metralhadora que ele usava. Como a Baixada Fluminense cresceu como uma terra de ninguém, alguém tinha que cuidar daquilo, foi o Tenório. E o Tenório tinha um jornal chamado Luta Democrática, ele tinha um genro que foi até senador, o IDEC, e o IDEC uma vez chegou para o Tenório e falou para ele: olha, eu vou separar da sua filha. Aí o Tenório falou: olha, vou te dizer uma coisa, filha minha não separe, viúva. E aí se apaixonou novamente pela moça, né? E até pelo menos o Tenório morreu e viveram felizes, né? É um homem ajuizado no IDEC, né? Mas enfim, infelizmente, né, quer dizer, o Tenório se universalizou no estado do Rio de Janeiro de alguma forma. Com a chegada do Chagas, o Chagas foi o cara que roubou o roubo mais fácil, que era o Adhemar de Barros. E quando se forma e se articula com a Adhemar, compra o Jornal Notícia, depois cria o Jornal O Dia, que chegou a vender 300 mil exemplares, né, com extra dos anos 60, e o Chagas, quando vem o golpe, que se articula com os militares, vai para o PTB, os cariocas achando que estavam votando na oposição, de São Paulo surge novas lideranças, Fernando Henrique, Zé Serra, PT, né, inicialmente todos no MDB, Arraes volta, Pedro Simão, né, Nelson Jobim e outros do Rio Grande do Sul e por aí afora. No Rio não, o MDB ficou tamponado a serviço do regime militar com a lógica radicalmente clientelista. E o Chaguila, ele perde a eleição de 82, quando veio o pluralismo partidário, né? O Brizola ganha, mas o Chaguila faz 1/3 da Alerj e se articula com deputados experientes, se articula por lá, e no meu entendimento surge o que a gente pode chamar de partido da Alerj, que é a hegemonia que está aí até hoje. Às vezes falam que precisa de continuidade. O problema do Rio de Janeiro é de continuidade. O que a gente precisa é de ruptura. É claro que tem que trabalhar isso adequadamente, que não é qualquer ruptura também que serve. É ruptura em que sentido? De na verdade, desconstruir esse marco de coisa, que é hegemônico do Rio de Janeiro. No meu entendimento, o maior problema do país não é o PT, não é o PSDB, é o MDB. Mas está vendo aí agora. Qual é a maior seção estadual do MDB? Rio de Janeiro. Eduardo Cunha é do Rio de Janeiro. Será que é à toa? Ou será que tem a ver com essa história, com esse marco de poder? Né? A nossa polícia é extremamente complicada. Dizem que ela é violenta. É pior. Né? Então a gente tem, curiosamente, quando o Sérgio Cabral entra, ele até fez algumas modernizações. Né? Joaquim Levy na Fazenda, concursos públicos que voltam, depois perdeu o passo e botou o pé fora dentro do marco poder, depois botou os dois pés para dentro também, enfim, de forma totalmente estabanada e maluca, como a gente está vendo aí, se tudo isso se comprovar.
Mas o fato é que o Estado do Rio de Janeiro, nós precisamos ampliar o debate regional, precisamos estar renovando a política de uma forma adequada, né? Precisamos discutir mais o Estado e superar esse marco. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa passar por uma coisa parecida com o que aconteceu no Espírito Santo, por exemplo. O Paulo Apunho, o Paulo Veloso Lucas, né? Não estou querendo nem de longe estar insinuando nada, mas a Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo, o presidente é um cara ligado ao crime organizado, que teve na cadeia. Está solto, mas você teve um avanço, uma ruptura. Né? No Ceará, com Tasso e Ciro, acho que deve ter acontecido algo parecido no Acre, tinha o deputado Motosserra, e com Jorge Viana, Marina Silva, Tião Viana, Chico Mendes, também teve avanços estourados. Então, nesse momento que a gente tem que estar discutindo, né, a política brasileira, procurando ter racionalidade, procurando entender melhor a realidade, acho que no Rio de Janeiro essa discussão sobre a política era mais importante. Agora, deixa eu falar algumas coisas. Quando a gente olha, por que eu digo que a crise do Estado do Rio de Janeiro, apesar de eu ter essa visão sobre o marco de poder, ela não foi roubalheira. Se a gente olhar o que o Cabral pegou, nem de longe vai explicar os problemas que a gente tem, o buraco que a gente tem de 19 bilhões esse ano. Há incentivos fiscais. O governo do Estado deu muitos incentivos fiscais. Primeiro que os números do Tribunal de Contas estão errados. Ali tem uma série de lançamentos que não são incentivos fiscais, são em torno de 25% de fato de incentivo fiscal. A maioria das empresas que tiveram incentivo fiscal, sem incentivo fiscal, não viriam para cá. Então você também não teria receita nenhuma, e na verdade você não está abrindo mão de receita, você está postergando, você está diminuindo, né? Então não é incentivo fiscal. E eu acho que tem um número que é definitivo com relação a isso. A receita do Estado do Rio de Janeiro, ela cresce em 2006, 2016. É uma discussão interessante, porque ali em 2007, 2008, 2009, 2010, dizia-se que o Rio de Janeiro estava num boom, né? O The Economist fez uma capa mostrando o Rio, Cristiano, estou subindo com os foguetes, depois mergulhando. No meu entendimento, eu falei isso para o jornalista do The Economist, quando eu entrevistei ele, 2 capas estavam erradas, né? Principalmente até 3 anos atrás. Agora, de fato, nós estamos afundando, né? Queremos ver como é que se divergimos novamente. Mas, até 3 anos atrás também não era isso. 4 anos atrás não era isso. Bom, mas a gente não teve boom, gente. Se a gente pegar a receita dos estados, de 2006 e 2016, ela cresce real 36%. No estado do Rio de Janeiro, ela cresce só 6%. 6%. Por quê? Se o Cabral dava um beijinho na boca do Lula, o Lula na boca do Cabral. Porque se a gente não tiver uma máquina pública que funcione, se não tiver planejamento, acaba aproveitando muito pouco a boa relação estadual-federal. Não dá para ir em Medellín ver lá o elevado, lá daquela, como é que é o nome daquilo? O teleférico, vamos botar em algum lugar. Aí bota, no alemão. Não se pensou nem quem ia operar. Quando o teleférico pronto, se pediu um favor aos hebreus para ele operar. Não pode dar certo. E acaba aproveitando muito pouco as oportunidades no período que tinha mais recursos. O problema do Rio é que só tem indústria do petróleo. Eu faço a seguinte provocação. O problema do Rio é que ele não tem o petróleo. Em que sentido? A indústria em torno do petróleo está basicamente fora do estado do Rio de Janeiro. O que está no Rio? A extração, a sede das petroleiras, a ANP, que queriam levar para o Brasil e não conseguiram, e 50% da indústria naval que está mal das pernas. A grande maioria dos fornecedores da extração de petróleo, da indústria do petróleo, estão fora do estado do Rio de Janeiro. Fora do estado do Rio de Janeiro. Então, nessa trajetória de decadência, o estado do Rio de Janeiro construiu uma estrutura produtiva oca, com pouca base para arrecadação de impostos. Por isso é que, apesar das transferências federais que de fato ocorreram, nossa receita cresce 6%, enquanto na média dos estados cresce 36%. Então não teve boom. A gente ainda entra nessa crise com muito mais fragilidade. Aqui foi muito mais grave, porque os royalties despencaram. Então é uma tempestade perfeita que nem Mandinar previu. Né? É claro que a gente podia ter mais planejamento, é óbvio, mas quem é que ia prever que ia ter essa tempestade perfeita? No Brasil e no Rio, com uma intensidade muito maior. Então o problema é de
carência de receita. É claro que tem mau gasto. Como eu sou meio abusado, e também não é a Procuradoria, mas se nós pegarmos o nosso TJ, ele gasta per capita 50% maior que São Paulo e Minas. Se nós pegarmos o nosso Ministério Público, idem estadual. Se nós pegarmos o nosso Tribunal de Contas, que está do jeito que está, ele gasta igual ao de São Paulo. E mais do que o de Minas. São Paulo tem uma receita estadual 5 vezes maior que a nossa. Certo? Então, e tem quantos municípios? 500? Minas tem 600, aqui nós temos 92. Tá certo? Pois é. Então, e agora não consegue concluir a negociação da dívida por pressão do judiciário e da UNER. Ou seja, os caras não querem fazer concessão nenhuma. Outro dia me aconselharam a não falar isso de forma tão clara, que pode ter alguma vingança, mas, enfim, como eu também não estou errado em nada, a não sei que invente alguma coisa, né, uma vida simples, né? Aí sou meio abusado, então aí alguém tem que, enfim, tem que estar discutindo as coisas com clareza. Então, você tem problema de gasto? Tem. Mas não é porque aumentou o gasto. Número de funcionários públicos, 2006 e 2016, aumentou 2%, mesmo com todas as contratações para PM. Né? Aonde é que tem funcionário público? Aqui na Procuradoria. Vocês vão deixar que alguém aqui seja demitido? É complicado, né? Ou vai dizer que não precisa? Não é verdade. Você tem saúde, educação, na fazenda tem pouco, mas tem, no planejamento tem pouco, mas tem. Mas na maior parte das áreas do Estado de Janeiro, falta gente. Falta gente. Eu dei exemplo dos engenheiros. Né? A Fundação CEPERJ, que é o IBGE estadual, tem um estatístico. Sou presidente do Peio Passo, nós temos 130 funcionários lá. Né? Então, é uma crise de pouca receita, de queda de receita, de mau gasto, tá certo? De decisões de planejamento, que muitas vezes acabam indo a reboque do desconhecimento e às vezes de propina que quer se receber. Enfim, é um problema que é um conjunto de coisas, mas não é de aumento de gasto. A gente pega o Zé Roberto Afonso, que é um fiscalista ortodoxo, meu amigo, ele mostra lá o Estado de Janeiro está entre os dois que menos gastam proporcionalmente com o pessoal ativo. Mesmo com os aumentos que o Pezão deu na campanha de 2014, junto com o Paulo Melo, né, e o Pezão, a gente vai ver que de 2014 para 2015, praticamente não cresceu o gasto global do funcionamento. Nós temos o problema de aposentados, que se atualizou aposentadorias, até para cumprir a lei, até onde eu sei, tem muita gente se aposentando. Então, de fato, quando o Ministério da Fazenda mostra o número de aumento de gastos com o pessoal do Estado de Janeiro, é por causa de aposentados. Se nós abrirmos só o pessoal da ativa, a gente vai ver que a realidade não é essa. E por que eu estou dizendo que tem um dado definitivo no meu entendimento sobre o ICMS, que a questão não é incentivo fiscal? Porque enquanto o total da receita cresce 6%, o ICMS cresceu 18%. Então, se fosse o incentivo fiscal, que é dado com base no ICMS, o ICMS teria que ter crescido menos do seu total da receita. É o contrário. Então, é um enorme erro se dizer que é o incentivo fiscal, porque, inclusive, libera o governo federal de participar da solução da crise do Rio. Porque basta cortar o incentivo fiscal, está tudo resolvido. Infelizmente, não é simples assim. Temos que rediscutir? Sim. Bom, então, vai precisar dessa crise? Nós vamos precisar da participação do governo federal? Sim. No Estado de Janeiro, o governo federal arrecada no Estado de Janeiro 130 bilhões. Devolve 20 para os estados e municípios. O Dornelles deu o número de 1 bi, 2 bi, não sei a conta, como ele fez essa conta, deve ter pego só a transferência direta, mas no conjunto, somando o estado mais municípios que recebem dinheiro federal, 2016, o governo federal arrecadou aqui 130 bilhões e devolveu 20. Então, o primeiro ponto, para nós sairmos da crise brasileira, que a receita pública está caindo muito, imposto é procíclico. Quando a economia cresce, a inadimplência cai, o imposto cresce mais proporcionalmente. Quando a economia cai, qual é a primeira coisa que as pessoas param de pagar? Normalmente imposto. Depois resolve, vai parcelar. Então a receita cai mais proporcionalmente. Então, enquanto o Rio continuar em crise, particular crise, seja por ser o segundo PIB, seja pela imagem externa brasileira que é o Rio de Janeiro vai estar contribuindo para que o Brasil também não consiga sair da crise. Né? E a gente tem que discutir se de fato é correto nós arrecadarmos 120
e recebemos de volta 20. Outra coisa, se procurou, perguntou outro dia o jornalista, mas vem cá, se o Rio é o segundo PIB, por que a gente entrou nessa crise? Porque, na verdade, nós somos o segundo PIB, mas tem extração de petróleo em alto mar, que em algum momento é um mega efeito estatístico. E a gente não pode cobrar o ICMS sobre o petróleo, que é uma exceção junto com a energia elétrica, e aí o ICMS é cobrado no destino e não na origem. Quando se extrai o petróleo entre os equipamentos e os insumos, o repeto tem isenção. E quando vende o petróleo para o exterior, tem a Lei Candir, que tem isenção de ICMS, o governo federal teria que compensar os estados. O estado de Janeiro perde em torno de 4,5 bilhões, deveria receber pela Lei Candir, que tem uma dívida acumulada em torno de 50 bilhões. Então, efetivamente, o Rio de Janeiro, ele não tem uma crise por aumento de gás. O governo federal quer dizer isso para aprovar as reformas dele. Só que a gente está doente na UTI e está aplicando o remédio errado. Quer dizer, nós vamos precisar da participação federal, eles vão entrar de um jeito ou de outro, com intervenção, sem intervenção, porque nós não temos receita, não temos cortagem. Talvez possa cortar na polícia, com a parte foi para o crime, talvez seja até bom. Mas fora isso, não tem muito a exportar. Então, a questão é que a gente vai precisar de ter parceria com o governo federal, nós precisamos ampliar a reflexão sobre o Estado do Rio de Janeiro, precisamos ter um pouco mais de calma no debate brasileiro e a gente procurar sair dessa crise, porque o Brasil não precisa ir para Portugal, porque também não vai caber todo mundo lá, né? E aí é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, para ter disposição.